E aí, pessoal, vamos falar dessa retomada do futebol, uma retomada diferente, uma retomada cercada de um protocolo rígido de segurança e também projetar algumas das manifestações e como que a gente pode ver o futebol a partir de agora, se é que nós vamos conseguir ver algo, né? Se é que nós vamos conseguir ver algo, porque é tudo movido por muita pressão, é tudo movido em cima de muitas situações, de muitas versões, e a gente precisa fazer uma análise muito profunda do que está acontecendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube para discutir esse suposto, essa possibilidade de retomada do futebol. Não deixe de seguir o canal, baixa o dedinho ali e inscreva-se nesse canal que é Papo de Gremista para Gremista. O Grêmio retoma amanhã os seus treinamentos. O decreto da Prefeitura de Porto Alegre é claro, é um treinamento para atletas profissionais retomarem a condição física. E aí eu fui ler os protocolos ali, como que ele deve ser feito, como que funciona, e convenhamos, ele é muito forte, muito preciso e muito difícil, sobretudo de se pensar que um clube como qualquer clube do interior consiga fazer ou manter. Eu vejo a partir do momento em que a gente nota a forma como está se tentando colocar isso, como praticamente inviável qualquer tipo de situação nesse sentido. Eu ouvi a manifestação do prefeito Nelson Marquesan, e o Nelson Marquesan, por exemplo, fala em retomada, que ele não é otimista com relação à retomada do futebol, e ele acha que a retomada do futebol vai ser feita no final de 2020, início de 2021, ou seja, nesse sentido, se manter a forma física, que é o objetivo desse decreto, não tem nenhum sentido. Se ele não acredita que o futebol vai recomeçar em 30 dias, não tem por que colocar os atletas para treinar, não existe isso. E quando a gente entra e tenta entender essa rotina, a gente começa a ver que a pressão, a forma como está se desenvolvida, ela é muito mais complexa, ela é muito mais difícil e ela dificilmente vai conseguir dar ao futebol alguma situação nesse sentido. Eu particularmente fiquei muito cético depois de tudo que eu ouvi. Eu tinha muita confiança em que, retomados os treinamentos, se pudesse criar protocolos reais, protocolos dentro dessa linha, que pudesse fazer com que o futebol retomasse ainda ou no mês de maio, ou início do mês de junho. E nesse momento eu fui cercado, eu fui tomado por um pessimismo muito importante, porque eu não vejo condição de se retomar o futebol, sobretudo de se unir essas situações nesse momento. Olha a loucura que vai ser esse protocolo de treinamento. Jogadores recebem 3 jogos de uniformes para sair, fardar em casa, voltar para o centro de treinamento. No centro de treinamento eles vão ser divididos em 3 campos e 4 atletas por vez e não podem se aproximar em 2 metros cada um. Ou seja, podia fazer isso então, se é para retomar a parte física, faz isso por videoconferência e treina em casa. Não tem necessidade de fazer isso dentro do CT. E mais do que isso, não se pode ter a bola, não se pode ter nenhum contato, mesmo fazendo uma série de testes, uma série de todos os tipos de testes. Eu não sei se os jogadores, aí a gente pode tirar o lado positivo disso, eles vão montar essa situação deles para que se tenha uma leva de testados para a gente poder fazer alguma pesquisa. Porque do ponto de vista esportivo, isso não vai ter, não tem razão de ser, não tem razão de ser. Então se faz em casa e tenta se retomar, porque é paliativo. Ela é paliativa, não tem a bola, não tem contato, não pode se aproximar, então faz em casa. Faz em casa e faz isso de forma paliativa. Vai se ter um custo absurdo para se manter isso dentro do CT, vai se gastar isso e não vai ter efeito prático. Porque o prefeito claramente não quer que o futebol volte antes do fim do ano. E o prefeito passa por ele a decisão. Ninguém vai assinar isso. Quem é que vai assinar isso? Então essa é a realidade. Seja no governo do estado, seja na prefeitura. Se o prefeito vai, vendo esses testes, analisar que pode entrar com o futebol novamente, bom, aí a gente entra com o futebol novamente. Se não, para quê? Para que fazer isso?
Então, são situações que eu tenho muita curiosidade, que eu quero ver, que a gente vai ter que analisar a partir de agora, mas que parece, e eu tinha o otimismo, e meu otimismo terminou depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu ouvi. Não sei a opinião de vocês, mas seria importante a gente analisar isso. Acho que o futebol vai ficar para um segundo plano neste momento. Não deixa de ser uma situação também importante. A gente está muito impactado ainda por toda essa situação. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.